Sejam bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que todos os que nos acompanham nesse momento possam sentir o amor de Jesus a nos envolver. Para iniciar o nosso momento, convido a todos a orar a oração em serviço do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Deus da eterna bondade, ensina-me a viver, a doar do que eu tenha, sem contar o que faça, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros, sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumo e a entender que nos dás o que julgás melhor, que assim seja. Boa noite a todos. Vamos à leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, Instruções dos Espíritos, item 9, a Era Nova, parágrafos 1 a 3. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhes o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixam de permanecer como um frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveriam de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar, e esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava a seu espírito. Olá, queridos amigos, vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho que vem nos trazendo o tema Era Nova, dentro das instruções dos Espíritos. Ela vem nos explicando que Deus é único e Moisés, um enviado de Deus, em missão para que não só o povo hebreu, mas todos os pagãos pudessem conhecer esse Deus único. Através do povo hebreu, Deus utilizou-os como instrumento para que a revelação através de Moisés chegasse, e também pelos profetas. E todas as vicissitudes que ocorreram naquela época era justamente para chamar a atenção, para impressionar
os povos que ali viviam a respeito da divindade. Todos os conhecimentos morais ensinados por Moisés naqueles tempos eram apropriados ao adiantamento que aquelas pessoas tinham, ou seja, o adiantamento que aqueles povos tinham no momento, recebendo o chamamento para a sua regeneração. O Evangelho nos esclarece que eles eram semi-selvagens em relação ao aperfeiçoamento espiritual, ou seja, a sua moralidade, e não teriam compreendido se naquele momento estivesse sido apresentado a eles apenas uma religião que fosse inteiramente espiritual. Eles necessitavam ainda de muitas vivências nesse campo. A sua inteligência era notável do ponto de vista da matéria. Inclusive, eram bem desenvolvidos em relação a artes e ciências, porém, muito atrasados em moralidade, o que se fazia necessário uma representação de Deus de uma forma semi-material. Então, a religião hebraica oferecia isso. Enquanto aquelas experiências todas, falavam aos seus sentidos do ponto de vista material, estava sendo semeado em seus corações, em seus espíritos, a ideia de Deus, nosso Pai Criador. Que assim seja. A água santa, bênção pura, das bênçãos celestiais, que o Senhor te multiplique os doces mananciais, água que lavas o corpo de todas as criaturas, eis a fonte da bondade, que dimana das alturas, sangue vivo do planeta, na forma que aperfeiçoa. Nos campos do mundo inteiro, toda a terra te abençoa. O teu impulso amoroso é vida, perfume, essência. És em todos os recantos, mãe das forças da existência. Por ti há pomares fartos, doçuras no lar que abriga, ventos frescos no deserto, orvalho na noite amiga. Água tranquila e bondosa, que acaricia o sedento. Lava as manchas, lava as sombras, desde o solo ao firmamento. Aclaras a imensidade, na borrasca, no escalacéu. Circulas em toda a terra, depois de volta ao céu. Água santa, irmã da paz, da abundância, da limpeza, garantes o dom da vida nas luzes da natureza. Doce bem da divindade, que envolve os lares e os ninhos. És a eterna mensageira do amor de Deus nos caminhos. Em todo lugar do mundo, haja paz, haja discórdia. És a bênção paternal da eterna misericórdia. Que a espiritualidade benfeitora fluidifique todas as águas com luzes restauradoras. Assim seja.